Muito boa noite, projetistas. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Se você está vendo essa live gravada, esteja comigo ao vivo toda segunda-feira às 20 horas, porque eu trago um tema diferente relacionado a projetos elétricos, subestações, SPDA, rede de telefonia e antena. Então, seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora aqui, pode deixar sua boa noite no chat. Vamos para cima, vamos com tudo. Hoje o tema é muito importante. Na nossa live 138, o que é necessário para um projeto elétrico ser profissional? Porque existe a diferença entre um projeto elétrico e um projeto elétrico profissional. Muita gente não entende essa questão, né? E hoje eu vou mostrar isso para vocês. E é isso que faz a diferença e é isso que muda o jogo. Vamos para cima, tá? Quero deixar bem claro, pessoal. Essa aqui é o que eu costumo chamar de fake live. Eu não estou exatamente ao vivo com vocês agora, neste momento, falando com você. Tá? Mas você pode deixar aqui no chat as suas dúvidas, os seus comentários, que eu vou responder todos eles. Pode deixar aqui no chat sem problema nenhum, tá? Mas eu não estou literalmente ao vivo com vocês. Eu estou aqui no chat, mas eu não estou literalmente ao vivo, porque neste momento eu não posso estar ao vivo com vocês nesta segunda-feira, dia 26. Tá certo? Mas vamos para cima, o conteúdo é o mesmo, aproveita. Aqui é igual uma live mesmo, né? Tá acontecendo tudo, só que eu não estou ao vivo com vocês. Combinado? Deixa eu dar meus recadinhos aqui habituais, meus recadinhos de sempre para vocês. A nossa live 138, o que é necessário para um projeto elétrico ser profissional. Importante, se você não está no grupo de avisos do WhatsApp, entra no grupo de avisos do WhatsApp, porque é nesse grupo de avisos que eu mando os links das nossas aulas. É nesse grupo de avisos também que eu mando os materiais para vocês, tá? Então, estejam atentos em relação a isso aí. Eu vou mandar link das aulas, materiais para vocês sempre no grupo de avisos do WhatsApp. Então, se você ainda não entrou no grupo de avisos do WhatsApp, o link está na descrição deste vídeo, tá? É só você clicar. Se você tentar pelo celular e não der certo, tenta pelo computador que vai dar certo. Se você tentar pelo computador e não der certo, tenta pelo celular que vai dar certo. De qualquer forma, vai dar certo para você conseguir entrar nesse grupo, tá certo? O link está na descrição desse vídeo. Se você já assistiu uma live minha, já assistiu alguma live minha, você sabe que você precisa entrar no modo aula. O modo aula é você evitar distração, evitar entrando no WhatsApp, evitar ficar entrando no Instagram, evitar ficar entrando em qualquer outra plataforma. Presta atenção em mim, vamos até o final. Foca no que eu vou falar para vocês, porque esse conteúdo é o que você precisa para crescer e se destacar no mercado de projetos elétricos, tá? É para isso que serve esse conteúdo. Não adianta você ficar fazendo projeto elétrico igual qualquer um. Você tem que ser diferente. Quem se destaca no mercado, quem ganha dinheiro é quem é diferente, tá? É quem faz um projeto elétrico diferente. Então é isso que você precisa fazer. Presta atenção, então, porque essa live é muito importante. Eu considero que uma das lives mais importantes de 2022 é essa live de como elaborar um projeto elétrico profissional. É uma live que eu nunca trouxe aqui no canal, então foca em mim. Perguntas do tema da live, você pode mandar no meio da live, pode mandar no final. Eu não vou conseguir responder ao vivo com vocês, mas eu vou tentar responder o máximo aqui de perguntas aqui no chat, porque eu vou estar lá no celular acompanhando vocês aqui na nossa live. Combinado? Galera Raiz, quem for da Galera Raiz, manda uma hashtag aqui para mim, hashtag Galera Raiz, tá? Se você for da Galera Raiz, se você tá comigo toda segunda-feira às 20 horas, independente se é ao vivo ou se é gravado, vamos para cima. Vamos começar a dar os recados, então. Vamos começar aqui a nossa live de hoje, nossa live de segunda-feira. O que é necessário para um projeto elétrico ser profissional? Vamos embora, vamos para cima, presta atenção agora. Então vamos lá. Muita gente me pergunta isso aqui. Moacir, só com o que eu aprendi na graduação é suficiente para eu faturar com projetos elétricos? Deixa eu falar uma coisa. Você pode até faturar, você pode até ganhar dinheiro, você pode até fechar um projeto elétrico ou outro projeto. Mas a questão é que você não se mantém no mercado. Uma coisa é você fechar projeto elétrico com um cliente ou outro, né? Com o conhecimento que você tem e com o nível de projeto que você tem. Mas se você não entrega um serviço de qualidade, a tendência não é de crescimento. Se você não entrega um serviço de qualidade, a tendência é você entregando, se queimando e caindo no mercado. Se você abre uma padaria numa região muito nova e o pão que você vende lá é ruim,
Você pode ter cliente ou outro. Uma vez ou outra, esse cliente vai lá. Mas à medida que ele experimentar esse pão que você faz todo dia de manhã, e ele vê que esse pão é ruim, o que vai acontecer? Ele não volta mais lá. Então, você pode até pegar um projeto ou outro de acordo com o que você aprendeu na graduação. Mas você não se mantém no mercado. É essa a grande diferença. Você não fica no mercado se você não trabalha com projeto elétrico profissional. Por isso essa importância. E esse termo, projeto elétrico profissional, foi um termo que eu inventei. Então, se você vê outras pessoas por aí na internet falando projeto elétrico profissional, você pode ter certeza que eles estão copiando. Não tem problema copiar, contanto que você cite a fonte, né? Não tem problema copiar, mas esse termo, projeto elétrico profissional, foi um termo que eu criei através do método que eu criei, que é o método da corrente de sucesso, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Então, só com o que você aprendeu na graduação é suficiente para faturar com projetos elétricos? A resposta é, você pode até faturar algumas vezes com projetos elétricos, mas você não se mantém no mercado porque você não entrega qualidade. Tá? Essa aí é a grande diferença. Então, muito provavelmente, o que você aprendeu na graduação foi um projeto desorganizado, foi um projeto sem detalhes, foi um projeto sem didática, sem redundância, sem compatibilização. Eu sei disso porque eu vivi isso, eu sei disso porque eu fiz engenharia elétrica, eu sei disso porque eu sou engenheiro eletricista, eu tive matéria de instalações elétricas, e raras as universidades que realmente têm um conteúdo de qualidade de projetos elétricos, uma matéria de qualidade de projetos elétricos, que faz a pessoa sair de lá vivendo disso. E olha que são praticamente 6 meses aí de aula, né? Lamentável, mas é assim que acontece, o mercado é assim, vida que segue, vamos parar de reclamar, né? Mas muito provavelmente você deve ter aprendido um projeto elétrico dessa maneira aqui na sua graduação, tá? E aí, é o seguinte, eu não sei se você conhece, mas eu vou mostrar aqui para você um método que eu criei chamado Corrente do Sucesso, né? É um método que eu já falo lá no meu Instagram, então, inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue depois, eu vou deixar o link aqui para vocês. Mas aí é o seguinte, existe um método chamado Corrente do Sucesso. E esse método, ele envolve 4 elos de uma corrente. E por que eu estou usando a analogia de corrente aqui como um método? Eu estou usando a analogia de corrente porque se um desses elos quebrar, você não tem sucesso com projetos elétricos. Muita gente quer começar na carreira de projetos elétricos, mas acha que apenas é necessário o conhecimento técnico. Mas você, como projetista que está começando do zero, não é só o conhecimento técnico que faz com que você cresça no mercado. Você precisa de projetos. Você precisa lidar com o cliente. Você precisa fechar as propostas que chegam até você. Então, você precisa de um método claro para você conseguir chegar em algum lugar, para você ter sucesso, para você crescer, para você não só entrar no mercado, faturar um pouco e decair. Né? Essa é a ideia do método da corrente do sucesso, tá? E eu estou trazendo esse método para trazer a questão do projeto elétrico profissional. Entenda isso muito bem e eu quero que você anote tudo que eu vou falar aqui, que é importantíssimo. Então, o método ele é dividido aí, ele é estabilizado, né, em 4 elos. Prospecção ativa de clientes, que é o ato de você ir até esses clientes. E isso, pessoal, para deixar bem claro para vocês, é um método para você fazer o seu salário. E o mínimo é 10 mil por mês com isso. Tá? Então, esse método faz você faturar mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos. Isso a gente já tem centenas de pessoas na comunidade que já estão faturando mais de 10 mil por mês, utilizando e aplicando fielmente o método. Então, o método é você sendo autônomo, você sendo projetista. Não estou falando de você trabalhando para outra empresa. Eu foco em projetistas que querem viver disso por conta própria, que querem trabalhar de casa e querem ganhar dinheiro, muito mais dinheiro do que outras pessoas que ralam demais aí para trabalhar e acabam não ganhando e trabalhando para os outros. Não tem nada de errado com isso. Mas aqui existe um outro caminho e esse outro caminho que eu mostro para vocês. Tá? Então, o primeiro elo, né, dessa corrente é chamado de prospecção ativa de clientes, ou PAC, né? E é basicamente você ir atrás desses clientes, é você não parar, correr atrás desses clientes, não ficar esperando o processo de indicação ocorrer sem trabalho. Ninguém vai chegar e falar para você assim, olha, fulano, toma aqui um projeto elétrico para você fazer. Ninguém vai chegar. Você precisa trabalhar esta lista de contatos
para esses projetos chegarem até você. O segundo elo é o elo de fechamento de propostas. Não adianta você fazer prospecção ativa se você não fecha a proposta. É impossível, tá? Esse é o segundo elo. O terceiro elo é o elo do pós-venda. E também a gente tem o elo do GPS dos projetos. Na verdade, ficou errado aqui, era para ser o contrário. Prospecção ativa, fechamento de propostas, GPS dos projetos e depois pós-venda. Porque não adianta as propostas chegarem até você por meio da prospecção e você não fechar os projetos, né? E, à medida que você tem um elo de fechamento de propostas ok, você consegue fechar bem essas propostas, existe o elo do GPS dos projetos. E aí o elo do GPS dos projetos você precisa de um passo a passo, de um checklist para todo projeto que você for elaborar. Porque você elabora esse projeto mais rápido, entrega esse projeto para o seu cliente mais rápido, e aí isso já é um item de pós-venda. Entregar no prazo já é um sinal de pós-venda. E o pós-venda é você tratar esse cliente para ele poder te indicar mais e mais e mais e mais e mais pessoas. Para mais pessoas, para mais outras pessoas. E aí o processo de indicação começa a crescer. Não tem como você falar assim, agora eu sou projetista, vamos lá, projetos, cheguem até mim. Isso é impossível, isso não vai acontecer. Você tem que trabalhar para o processo de indicação ser automático, tá? Essa é a ideia. Então, essa é a corrente de sucesso. Só que não adianta o seguinte. Aí vamos lá. Vamos supor que eu apresente o método da corrente de sucesso para quem só faz projeto no Oca, por exemplo. E eu não tenho nada contra o Oca. Eu só gosto que um projeto elétrico seja profissional e tenha a sua característica. Se você faz um projeto igual a todo mundo, sem organização, sem didática, sem técnica, se você faz um projeto elétrico igual a todo mundo, você não cresce. Então, de nada adianta você ter na sua mente a corrente do sucesso se você não elaborar um projeto elétrico profissional. Você precisa saber elaborar um projeto elétrico profissional, porque aí o elo se mantém. A base desse elo, a base dessa corrente, para que tudo cresça, isso faz parte também do pós-venda, é você elaborar um projeto elétrico de qualidade. É você fazer um projeto elétrico diferente de qualquer outro projeto elétrico. É você fazer um projeto elétrico com a sua característica. Essa é a ideia, tá? Então você precisa saber elaborar um projeto elétrico profissional. Então vamos lá, Moacir. Beleza, eu acho que eu já sei o que é um projeto elétrico profissional. Um projeto elétrico profissional tem que ter inserção de pontos de tomada e iluminação. Infraestrutura, tem que ter eletroduto, eletrocalha prumada. Como é que você vai passar fiação sem eletroduto? Tem que ter uma infra, né? Que a gente chama, tem uma infraestrutura, né? Então, projeto elétrico tem inserção de pontos de tomada e iluminação, infraestrutura, tem diagrama unifilar, todo projeto elétrico, isso eu já sei. Tem que ter diagrama. Um projeto elétrico tem que ter dimensionamento. Não adianta eu simplesmente colocar um circuito, inventar uma seção, inventar um disjuntor, inventar um dimensionamento para ele. Um projeto elétrico tem que ter quadro de cargas. Um projeto elétrico sem quadro de cargas não é nada. O que mais? Fiação. Posicionamento correto dos quadros elétricos, né? Trabalhando com centro de carga ou centro de energia. Legendas. É isso que é um projeto elétrico profissional. Não é? O que vocês acham? É isso que faz um projeto elétrico ser profissional? Isso aí seu concorrente também sabe. Isso aí, se você pesquisar no YouTube, como elaborar um projeto. O que tem que ter num projeto? Vai aparecer algumas coisas. Inclusive, pode aparecer até alguns vídeos meus que eu já gravei há um tempo atrás. Tá? Mas isso o seu concorrente também sabe. Você pode ter certeza que ele sabe, e se ele não sabe, o software dele vai falar. Tem que ter diagrama, tem que ter quadro. Isso aí a gente já sabe. Um projeto elétrico profissional ele tem que ser dividido em 4 pilares, que eu chamo de quatro pilares, né? Lembrando que você não precisa confundir, tá? Não confunde os elos com os pilares. A gente está falando da base dos elos que eu te mostrei. A base é elaborar um projeto elétrico profissional. Não confunda, tá? Agora, estou dentro da base. Um projeto elétrico profissional ele tem 4 pilares. Quais são eles? Percepção de realidade, redundância de informações, organização de projeto padronizado e compatibilização com outros projetos. Eu vou falar rapidamente, eu vou explicar cada um deles, mas eu vou falar rapidamente aqui para vocês. Percepção de realidade é você entender
que aquela tomada pode ser inserida naquele local. É você ter a leitura de projeto. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, no próximo slide. Redundância de informações é você repetir essas informações no projeto elétrico de forma que, se não foi visualizado na primeira instância na planta baixa, vai ser visualizado no memorial. Se não foi visualizado na planta baixa, vai ser visualizado na legenda. E assim por diante. Essa redundância é importantíssima no projeto, porque a gente sabe que um projeto elétrico tem muitas informações. Organização de projeto é você organizar tanto o seu projeto quanto o seu método de trabalho. As duas coisas. E compatibilização com outros projetos. Projeto elétrico não é feito sozinho, eu sempre falo isso. Você não elabora um projeto elétrico sozinho, tá? Um projeto elétrico ele tem que ser acompanhado de uma arquitetura atualizada, de um projeto estrutural atualizado, colocação de pilares ideal, com informações de um projeto de fundação, para eu saber se eu posso utilizar como aterramento natural a própria estrutura. Um projeto de incêndio, com as bombas de incêndio. Um projeto hidráulico, com as bombas do hidráulico, as bombas da piscina. Então, você precisa compatibilizar o seu projeto elétrico com o SPDA, com o cabeamento, com a fundação, com o hidráulico, com o estrutural. Essa é a ideia. Então, os 4 pilares de um projeto elétrico profissional, que um projetista profissional precisa, é percepção de realidade, redundância de informações, organização de projeto e compatibilização. Vamos falar de cada um. Percepção de realidade. Aqui a gente pode observar que eu tenho um perfilado. Olha só, eu tenho um perfilado. Esse perfilado, ele está aqui alimentando via tomada 2P mais T essa iluminação, mas aqui nesse projeto eu não estou mostrando nada. Aqui eu tenho um circuito e eu tenho a descrição de potência desse circuito. Aqui eu tenho a minha fiação deste circuito específico e aqui eu tenho uma alimentação para uma tomada que está dentro de um pilar. Percebe? Olha só, isso aqui, para leitura de uns, o cara fala assim, mas ele vai colocar uma tomada dentro do pilar? Tá bom. Né? Mas isso acontece porque existe a falta de percepção de realidade do próprio projetista. Eu já vi muitos projetos que toda a infraestrutura era aparente. O que significa isso? Eu olhar para a edificação e ver uma calha passando, e ver um aço galvanizado passando, e ver as tomadas do lado de fora da parede. Eu já vi projetos que deveriam ser assim, e são informados que são assim, mas na hora do cara inserir uma tomada na própria planta baixa, ele não corresponde à realidade. Por isso chama percepção de realidade. Por quê? A gente percebe aqui, nesse trechinho de um projeto que eu coloquei, que essa infraestrutura é uma infraestrutura aparente. Eu não estou embutindo nada na alvenaria. Eu não embuto uma eletrocalha na alvenaria. A hora que um eletroduto sai, ele sai de forma aparente. Provavelmente é um eletroduto de aço galvanizado, compatibilizando com o material da própria eletrocalha. E aí, se eu desço aqui, eu estou com uma tomada dentro de um pilar. Percebe? Onde que essa tomada tinha que estar? Pro lado de fora. Porque instalação aparente, como é que o eletroduto desce e entra dentro do pilar? Essa percepção de realidade acontece demais. Márcio, mas no Revit não tem esse problema. Porque o Revit é 3D, eu estou vendo. Tem falta de percepção de realidade no Revit também. Pode não ser essa. Pode não ser essa. Tá? Porque esse aqui no Revit você põe 3D. Dentro do pilar não pode. E dá um aviso lá e pronto. Mas, da mesma forma, pode ter falta de percepção de realidade no pensamento da infra do projetista. Então, esse alerta que eu estou fazendo para vocês, projetistas, é exatamente isso. Percepção de realidade. Você precisa entender que a representação que você coloca no projeto é exatamente o que tem que ser executado em obra. Né? Então, aqui a gente começa a ter ideia, só para mostrar para vocês. E aí eu insiro essas informações no meu projeto. Porque não adianta nada eu saber que aqui está sendo alimentado por uma tomada 2P mais T a minha iluminação, mas na hora de eu representar isso em projeto, eu não mostrar uma simbologia disso para contar na lista de materiais.
né? Então, o que eu faço geralmente nos projetos elétricos? Eu faço aqui no Proelétrica e também no AutoCAD. Olha só a diferença. É o mesmo projeto, é o mesmo trecho de projeto. Aqui, o que a gente tem? A simbologia do ponto de tomada 2P mais T para alimentar a minha luminária. Aqui a gente tem a própria eletrocalha, né? Com uma simbologia específica, neste caso é um perfilado, não é uma eletrocalha. O próprio perfilado com uma simbologia específica. Aqui a gente tem uma simbologia específica para a saída do perfilado de eletroduto, de perfilado para eletroduto. Aqui a gente tem também uma simbologia específica para aço galvanizado. E aqui a gente está colocando a nossa tomada para fora do pilar, porque é uma edificação com estrutura aparente. Percepção de realidade. Né? Então, é uma tomada igual essa, só que de aço galvanizado, para fora da parede. E aqui, eu tenho que inserir na minha lista de materiais uma curva de 90 graus. Ou um condulete para fazer essa curva. Por quê? Ele está vindo, olha a percepção de realidade. Ele não está no teto? Não é um perfilado? Ele vai reto, ele vai fazer uma curva para descer e chegar até a tomada. Então, essa curva tem que estar na minha lista de materiais, porque é uma peça que eu compro em separado. Percebe? Então, essa percepção de realidade é interessantíssima. E eu já vejo essa falta de percepção de realidade em tudo. Por exemplo, olha este caso aqui, ó. Simbologia e infraestrutura. Olha aqui. Aqui a gente tem 2 tomadas no banheiro para o chuveiro, correto? E aí a primeira falta de percepção de realidade. Pessoal, a gente não passa tubulação no piso do banheiro. Tubulação elétrica no piso do banheiro. Água e eletricidade não combina. Cheio de tubulação hidráulica. Vou passar tubulação elétrica no piso do banheiro, evita. Passa por cima. E outra, por quê? Porque aqui a minha tomada para o chuveiro, ela está lá em cima. É muito mais fácil vir por cima. Eu vou gastar até menos cabo e menos eletroduto. Percepção de realidade faz você trazer economia para o seu cliente. Então, aqui nesse caso, eu vejo 2 problemas principais. Além da falta de organização, eu estou vendo aqui eletroduto no piso do banheiro, já mato isso aqui, e simbologia de tomada 2P mais T para um ponto de força que tem que ser não plugável. Aqui o ponto de força tem que ser não plugável. Ele não pode ser 2P mais T. Aí sabe o que o cara faz? Ele joga no software, põe um ponto de tomada, põe a carga, põe o circuito, e aí lá, quando ele gera a legenda automática no software, o que ele vai colocar? Tomada 2P mais T. O cara que está instalando pode até saber que um ponto de chuveiro tem que ser ponto de força não plugável. Mas olha o que você, como projetista, está fazendo. Você pode estar até colocando em dúvida o cara que vai fazer a instalação. Será que eu ponho um 2P mais T ou será que eu ponho não plugável? Só que a NBR 5410 pede que para aquecimento de água o ponto tem que ser não plugável. E o chuveiro é um ponto de aquecimento de água. Acabou. Tem que ser ponto não plugável. Então aqui crie uma simbologia diferente. Olha aqui. Crie uma simbologia diferente da própria tomada para você representar. E faça isso. Passe pelo teto esse ponto de chuveiro. A gente não passa tubulação no piso do banheiro. Eu já vi tubulação de 3 polegadas, 4 polegadas em piso de banheiro, trabalhando com infraestrutura. Isso é um absurdo. Tá bom? Mais um item de percepção de realidade. Uma dica importantíssima para você que quer trabalhar a percepção de realidade a partir de agora, a partir dessa live. Primeiro, imagine como que vai ser feita a execução do que você está inserindo. Pô, mas será que rola eu passar uma tubulação no piso do banheiro? Se você não sabe, pergunte a alguém. Visite a obra. Você, como projetista, precisa visitar a obra. Você, como projetista, precisa entender que você tem que ter essa percepção de realidade de como é executado na obra. Então, imagine como vai ser feita essa execução do que você está inserindo. Sempre imagine isso. E revise sempre. Revise o seu projeto toda vez. Finalizou? Põe alguém para revisar, você mesmo revisa.
Uma dica importante é, finalizou o projeto? Beleza, salva aí, coloca na nuvem, organiza tudo, depois você vai fazer o seguinte, você vai dormir tranquilo, de noite, por exemplo, ou você vai descansar, vai trabalhar com outro projeto, vai resolver outros problemas, vai dar um esparecido, e no outro dia você volta para revisar de novo, você vai encontrar coisas que você não tinha visto na primeira vez. Então, revise sempre, tá? O segundo item do projeto elétrico profissional é a redundância de informações, tá? Então, redundância de informações é o seguinte, que nem eu falei para vocês no início aqui, em que eu estava explicando cada item. A mesma informação que deve estar numa planta baixa, por exemplo, uma tubulação de piso ou indicação de fiação, ela precisa estar na legenda. A mesma informação que está o padrão de medição aqui tem que estar nas notas de projeto. Então, redundância de informações é você realmente, exatamente o que o próprio nome diz, é você repetir estas informações no seu próprio projeto elétrico, tá? Da mesma forma aqui, a informação que está no diagrama de filar é a mesma informação que tem que estar no quadro de distribuição, no desenho do quadro de distribuição que você está trabalhando. Percebe? Então, se você põe o disjuntor no circuito 3 aqui de 16 amperes, o do circuito 3 aqui de 16 amperes também tem que ser o mesmo, né? É o mesmo quadro. Só que o que acontece? A gente tem um problema muito grande em projeto elétrico, principalmente projeto elétrico feito no AutoCAD, em que você tem que fazer tudo na mão, que é o problema de Ctrl-C, Ctrl-V. É o problema do Ctrl-C, Ctrl-V. O problema do Ctrl-C, Ctrl-V é o seguinte. O que acontece? Coloca aqui, belezinha, faz todo o diagrama de filar, aí dá um Ctrl-C, Ctrl-V de um quadro de cargas de outro projeto. E aí joga isso nesse projeto, esquece de mudar e a informação fica errada. E aí o próprio projeto vai ficando sem redundância. O cara olha lá no circuito 3, tem um disjuntor de 16. Aí ele vai lá no detalhe do quadro, vê o circuito 3, tem um disjuntor de 25. Ele falou, mas o circuito 3 é de 16 ou de 25? Aí ele olha no quadro de cargas e o circuito 3 está um disjuntor de 32. Ele falou, pronto, agora ferrou. Qual que é o disjuntor do circuito? Ele não sabe dimensionar. Qual que é o disjuntor do circuito 3? Aí ele vai ligar para o lojista, fulano, é o seguinte, você pôs aqui no circuito 3 um disjuntor de 16 no diagrama, um disjuntor de 25 no quadro de distribuição e um disjuntor de 32 no quadro. Qual que é o disjuntor? E aí, pior que acontece é o seguinte, é Ctrl-C, Ctrl-V, ele põe um cabo de 2,5, no quadro de distribuição fica um cabo de 4 e no quadro de carga fica um cabo de 6. Né? Então, isso acontece mais por quê? Porque existe falta de, primeiro, observação, e dá Ctrl-C, Ctrl-V, não vê, não analisa, não revisa o projeto e acaba ficando essa falta de redundância de informações, que é muito importante. E isso é uma característica que envolve muito qualidade de projeto. Se você não trabalha com redundância de informações no próprio projeto elétrico, você não tem qualidade. Porque o cara bate o olho e tá um monte de informação discrepante. Tá? E essas informações, elas têm que estar resumidas também no memorial descritivo. Não adianta você trabalhar com redundância de informações na planta baixa. Notas está compatível, diagrama está compatível com quadro de cargas, queda de tensão está compatível com a queda de tensão crítica e a queda de tensão do quadro de cargas. Não adianta. Você trabalha com redundância, seu projeto fica fino e perfeito. Aí chega no memorial, tá tudo diferente. Você deu Ctrl-C, Ctrl-V, esqueceu de mudar, fez na pressa. Então, as informações que estão no memorial descritivo são as mesmas, é óbvio, que tem que estar na planta baixa do projeto e assim por diante. É importantíssima essa questão. Tá? Então, eu vou dar uma dica para vocês de exemplos clássicos de redundância de informações. Legenda com planta baixa. Você coloca um item na legenda, por exemplo, se tem lá eletroduto no piso na planta baixa, mas na legenda não tem. Percebe? Falta de redundância de informação. Então, o que eu sugiro é você revisar, tá? Legenda com nota de projeto, tem uma informação na nota de projeto. Cabos não indicados serão de 4 milímetros. E na legenda, cabos não indicados serão de 2,5. Entendeu? Essa falta de redundância. Isso, mostra, mas isso é detalhe. Mas é no detalhe que o seu projeto elétrico é profissional ou não. É no detalhe. É isso que faz um projeto de qualidade. É igual uma pintura. Uma pintura de uma Mona Lisa cheia de detalhes e uma pintura de uma Mona Lisa, uma cópia. Percebe?
Os detalhes é que fazem a qualidade crescer. Quadro de cargas e diagrama unifilar, mesma coisa. Redundância de informações, acontece demais, né? Quadro de carga a gente geralmente põe disjuntor, põe o DR. Diagrama unifilar, mesma coisa. Então, as informações têm que estar compatíveis. Revisar. Bom, eu vou olhar, eu vou abrir o quadro de cargas numa tela ou na mesma tela, e vou abrir o unifilar na mesma tela e vou revisar circuito por circuito. Isso é um processo do projeto elétrico, tem que ser feito. Notas de projeto com projeto, dimensionamento com planta baixa, né? Porque acontece demais. Nos dimensionamentos, é dimensionando lá o circuito 3 de 2,5, mas na planta baixa de 6. Falta de compatibilização. Memorial descritivo com o projeto inteiro, porque o memorial eu descrevo o projeto inteiro, né? Então, é óbvio que eu tenho que ter essa questão também, memorial com o projeto, tá certo? E antes de você finalizar o projeto, segue esse checklist que eu tô te dando de bandeja aqui para você seguir. Segue esse checklist, tá? Finalizou o projeto? Abre lá o slide do Moacir de redundância de informação, segue esse checklist para ver se está coerente o projeto que você está trabalhando, tá? Com os itens que você trouxe no memorial, no dimensionamento da planta baixa, nas notas e tudo mais. Beleza? Então, antes de finalizar o projeto, segue o checklist pelo menos 2 vezes. Faz, no outro dia acorda de novo, faz de novo, ou então faz e manda para outra pessoa, porque ela vai ter uma percepção diferente da que você teve. Tá? Terceiro item, terceiro pilar de um projeto elétrico profissional é a questão da organização de projeto. Organização de projeto. Quando eu abro um projeto elétrico e eu vejo isso aqui, eu já sei que o cara é desorganizado e que o projeto é ruim. Na maioria das vezes é assim. Por quê? Bom, o cara não tem organização nem para projetar, quanto mais fazer um projeto de qualidade. Você abre um projeto elétrico do cara, e tá lá no AutoCAD, um item para lá longe, planta baixa. Aí o outro item lá longe, quadro de cargas, diagrama unifilar. E o outro lá longe, um detalhe de projeto. Pô, o cara fica lá caçando cada um. Coloca tudo organizado. Trabalha com um projeto organizado, porque se você é organizado no modo do AutoCAD, por exemplo, do Revit, seja lá o que for, você também é organizado na elaboração do projeto elétrico. Olha a diferença. Fica difícil demais achar um item ou outro. Eu esqueço de um item ou outro aqui. Agora, se organizar, deixar tudo um do lado do outro, fica perfeito. Impossível de errar. Olha aí, iluminação, cálculos e detalhes de projeto. Um do lado do outro. Organizadinho, perfeito. Aqui eu não me perco. Aqui eu sei onde estão os detalhes, onde estão as notas, onde está o detalhe do quadro de cargas, o detalhe do quadro de distribuição. Aqui eu sei onde está o diagrama unifilar, eu sei onde está a queda de tensão, a legenda. Olha num projeto maior. Mesma coisa. Elétrico, rede estabilizada, né? No pavimento superior, elétrica estabilizada, elétrico mezanino, elétrico subsolo, elétrico iluminação, elétrico balcões, elétrico refrigeração no subsolo, quadro de cargas. E ainda tem mais abas depois. Aqui eu não me perco. Agora imagina um projeto com todas essas informações desse jeito. Como é que você trabalha com essa organização de um projeto profissional? É impossível. Então, um projeto profissional, ele começa com um projetista, é óbvio. Então, ele começa com a organização do projetista também. Tá? Mais um item de organização de projeto. Uma layer para todo projeto. Né? Muita gente acha que o projeto elétrico ele tem que ser entregue em preto e branco. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Algumas concessionárias deixam um projeto elétrico em preto e branco. Pedem para que na hora que você envie, o projeto elétrico seja em preto e branco, para os itens que ele colocar aqui em vermelho se destacarem dos erros do projeto. Então, aqui na Enel Goiás, eles pedem assim. Tá? Mas, para um projeto que você vai utilizar para execução na planta baixa, você tem que diferenciar em cores. Porque senão ele vai achar como eletrocar ele é um duto no piso, por exemplo. Seu projeto vai ficar desorganizado. Olha a diferença disso aqui para isso aqui. Eu sei que, na minha legenda de projeto, esses verdinhos, esses itens aqui são a parte de iluminação. Que esse aqui é fiação. Que eletroduto vai ter a cor azul e eletrocalho vai ter a cor roxa. Só daí eu já consigo diferenciar o que é eletrocalho e o que é eletroduto. Então, um projeto elétrico, ele não tem que ser um arco-íris, mas ele tem que diferenciar cada item.
O que é iluminação tem uma cor, o que é tomada pode ter até a mesma cor da iluminação, mas se for uma tomada de restabilizada, coloca em vermelho, entende? Diferencia as cores no seu projeto. O que é fiação vai ter uma cor diferente para você se destacar, por exemplo, aqui eu utilizo vermelho ou roxo. O que é indicação de circuito tem que ter uma cor também para se destacar. O que é indicação de retorno? Não tem que virar um arco-íris, mas também você precisa organizar isso. Porque a hora que o cara bate o olho, ele já sabe. Por exemplo, projeto de banco, tem alguns bancos que pedem que cada tipo de tubulação tenha uma cor diferente. Que se uma câmera é analógica e outra digital, as duas vão ter cores diferentes. Por causa da organização do processo de execução, porque o cara bate o olho, se está padronizado, ele já entende. Então, você precisa de uma layer, tá? Para todo o projeto? Não, você não pode colocar assim, a não ser que a sua concessionária peça para aprovação de uma subestação ou de um padrão de medição. Agora, se for planta baixa, aí percebe uma cor para cada item específico e sempre aqui a planta baixa com todo o layout em uma cor que fique cinza claro, que dê para enxergar e que sobressaia o projeto elétrico, tá? Mais um item de organização de projeto é a questão da organização da planta baixa. Olha esse projeto aqui. Bom, eu tenho que pensar muito para conseguir ler esse projeto, né? Quem está alimentando quem? O que é ponto de exclamação, arroba, essas vírgulas aqui, 21 arroba. Eu tenho que pensar aqui para entender esses códigos. Isso aqui está uma zona. Percebe? Então, aqui, ó, esses textos em cima da arquitetura, texto em cima de tubulação, que tubulações são? Que bagunça. Tá saindo da tomada, tá saindo do quadro, quem tá alimentando... Não dá para entender nada. Essa é a verdade. Né? Pois é. Então, isso é falta de organização na planta baixa. E isso representa a qualidade do seu projeto. Porque a hora que o cara... Pode estar tudo bem dimensionado aí. Pode estar uma maravilha. Pode estar perfeito. Mas a hora que o cara bate o olho e fala, meu Deus, mas que ninho de gato é esse aqui? Né? E olha só um outro item importante. Ó. Antena de TV. Você pode até colocar para compatibilizar, mas não coloca no mesmo projeto, não. É igual eu vejo. Projeto... Esses dias eu vi um projeto de algo imenso, enorme. Elétrico, cheio de coisa. Com SPDA no meio daquele lá. Faz um projeto separado, organiza. Porque você compatibiliza, mas separa. Porque como é que você vai colocar o SPDA no meio daquela muvuca daquela estação elétrica? Cheio de circuito, cheio de tubulação, de infraestrutura. Aí você me coloca um cabo de cobre nu, pequenininho, com simbologia, descendo no pilar, falando que é o SPDA. Que dia que o cara vai ver isso? É uma bagunça. Organiza. Projeto de SPDA, projeto de SPDA. Elétrica, RTA, RTA. Tá? Você pode até compatibilizar e indicar isso no projeto, mas organiza, padroniza. Pelo amor de Deus, faz um projeto organizado. Porque é isso aqui que você precisa diferenciar no mercado. O cara que entrega um projeto com essa qualidade, que nem eu falei para vocês, ele pode até faturar por algum tempo. Mas ele está faturando e está caindo. E aí a hora que ele cai, ele fala assim, projeto elétrico não dá certo, não. Mas ele que não trabalhou profissionalmente com isso, tá? Então, a organização da planta baixa, ela envolve texto em cima de fiação, tubulação, blocos. Não, texto. Ele tem que ser claro a leitura no projeto elétrico. O cara tá vendo isso na planta baixa, o texto é pequenininho. Se você colocar ele em cima de uma tubulação, de um item ou outro, não dá para você enxergar nada. Então, tira texto em cima de fiação. Texto em cima de fiação, em cima de tubulação. Olha aqui, ó. Indicação, isso aqui, se a linha for grossa, não dá nem para você enxergar que potência que é essa aqui. Ó, tubulação passando em cima de fiação. O cara não sabe, se a linha for grossa, você não enxerga nada. Vira uma bagunça. Texto em cima de fiação, tubulação e blocos. Tipos de fontes diferentes, padroniza as fontes. Ah, eu quero trabalhar tudo com Arial. Então trabalha tudo com Arial. Eu quero trabalhar tudo com Standard. Trabalha tudo com Standard. Notas em Standard, fiação, circuitos em Standard, fiação em Standard, tudo. É igual um slide, tá vendo meu slide aqui? Ó? É o mesmo tipo de letra. Eu estou padronizando o meu slide. Padronização requer organização. Se eu tivesse com
Times New Roman aqui, Arial, Monte Serra. Pô, o cara fala, mas o que é isso? Ia chamar mais a atenção a desorganização do que o conteúdo. Da mesma forma é o projeto elétrico. Você olha isso aqui, o cara fala, mas que bagunça. Está chamando mais a atenção a desorganização do que o próprio conteúdo que está dizendo esse projeto. É isso que acontece. Mesmo tipo de linha para toda a infraestrutura. Tubulação no piso, tá linear. Tubulação no teto, tá linear, mesma cor. Como é que você vai saber qual é um e qual é outro? Percebe? Da mesma forma. Mesmo tipo de linha para todo mundo. Não, pessoal, diferencia. Vocês lembram lá que eu mostrei naquelas primeiras imagens? O perfilado estava passando retinho. Depois eu trabalhei com ele pontilhado. Percebe a diferença? Não é o mesmo tipo de linha. Tá? Diferenciar essas linhas vai ser importante também. E faz parte da organização da planta baixa. Tá? Que a desorganização no seu projeto não pode chamar mais atenção do que ele está sendo dito. Então, padroniza, trabalha com um projeto mais organizado na planta baixa. Tá certo? Outra coisa é a padronização dos termos. Aqui você pode observar que você tem circuito embaixo de indicação de potência e retorno afastado dos dois. Aqui você tem neutro, terra e retorno, indicação, né? Aqui você tem o circuito afastado do retorno, dessa iluminação, potência embaixo. Ó. Tá vendo que aqui já está falta de padrão? A indicação dos termos. Ó, aqui tá circuito embaixo, potência em cima, retorno do lado. E aqui já tá circuito para cá, retorno para cá e potência para cá. Percebe a desorganização? O que eu faço? Eu padronizo isso. Aqui da mesma forma, tá um do lado do outro. O mesmo projeto, o mesmo trecho de projeto, olha só. Percebe? O mesmo trecho de projeto. Padrão. Circuito do lado retorno embaixo, potência. Circuito do lado retorno embaixo, potência. Você vai manter esse padrão para todo o projeto. Quando não tem retorno, circuito em cima, potência embaixo. Eu não estou falando para você usar esse padrão. Você pode usar diferente. Você pode colocar potência em cima e circuito embaixo. Não tem problema. Mas que você padronize e repita isso para todo o projeto. Sequência de fiação, neutro, retorno e terra, sempre. Aí a outra fiação você não vai colocar retorno primeiro, é neutro, retorno e terra, para ficar organizado, bem claro de ser visto. Potência, circuito em cima, retorno embaixo. Tá? Mesmo projeto. Olha a diferença de organização. Já dá outra cara o mesmo trecho, tá? E tem também a questão do detalhamento no projeto elétrico. Muitas vezes você vê um projeto elétrico sem detalhamento, falta de organização. E a gente sabe que no item da 618 da 5410, ele pede detalhes de montagem. Então, todo projeto que você está trabalhando tem que ter detalhe de montagem, tá? Então, olha a diferença de um projeto elétrico residencial sem detalhes e de um projeto elétrico residencial com detalhes. Olha só, você consegue enxergar tudo, você consegue ver cada item, você consegue ver cada um dos detalhes representados nesse projeto, e aqui dentro da planta baixa você indica ver detalhe 1 nesta prancha, ver detalhe 2 nessa prancha. Num paralelo você coloca ver detalhe 1 nessa prancha. E aí tem lá o desenho do paralelo. Na medição, padrão de medição aterramento funcional, ver detalhe X. Aí você vai lá no detalhe do padrão de medição. É perfeito. Não tem como errar. Projeto perfeito. Tá? Mais um item de detalhamento, né, que eu preciso detalhar bem. Disjuntor. Aqui eu só coloco o disjuntor de 60 amperes. Mas cadê a curva, a capacidade de interrupção desse disjuntor? No meu DR, corrente nominal e a corrente residual. Mas qual é o tipo desse DR? Tá? Da mesma forma que nos meus disjuntores secundários. Qual é a curva? Qual é a capacidade de interrupção desses disjuntores? Eu não tenho nenhuma informação. Detalhamento. Olha a diferença. Tipo do DR, corrente residual, corrente nominal, organizado. Da mesma forma que eu represento aqui, eu represento aqui. Da mesma forma que eu represento no primeiro circuito, eu represento no segundo. Aqui eu estou indicando cada uma das fases, A, B, C, no meu barramento do meu diagrama unifilar. Aqui eu não indico nenhuma. Que fase que está aqui, que fase que está aqui, que fase que está aqui, não sabe.
certo? Não tem descrição de circuito, aqui tem descrição de cada circuito conforme o diagrama unifilar. Olha o nível de detalhamento. Quanto mais detalhe eu insiro no projeto, melhor ele fica. Aqui você consegue ver também curva, capacidade de interrupção. E quer fazer melhor? Cria uma legenda do seu diagrama unifilar para quem está vendo entender cada item. Você já viu isso? É difícil de ver. Criar uma legenda do diagrama unifilar, porque a hora que o cara vê, nossa, então aqui é o DR, aqui é o barramento. Mais fácil para quem for montar. Tá certo? Importantíssimo isso aí, tá? Nível de detalhamento. E aí a gente tem questão de didática também, e olha que eu estou no item de organização de projeto, ele é dividido em didática, detalhamento, padronização, organização da planta baixa, um layer para todo projeto, na verdade tem que ser para cada item, organização do trabalho no módulo. Isso tudo é organização de projeto. Olha o tanto de item que envolve esse pilar de organização de projeto. Tá? E mais um item aqui é a questão da didática. A didática é o seguinte, o seu projeto elétrico ele tem que ser didático, ele tem que ser claro. A hora que você bate o olho, você entende o que está acontecendo. Agora, olha esse projeto aqui. A hora que eu bato o olho nesse projeto, dá até um desespero, dá até uma batedeira aqui. Porque eu estou vendo isso aqui, está uma bagunça. Didática é você ser claro, é você manter a clareza no seu projeto elétrico. Então, isso aqui é a mesma coisa. E a gente volta para aquela questão de organização em relação a que nem a gente viu aqui, padronização. Porque, olha só o que a gente vê. Texto em cima de tubulação, indicação de potência em cima de tubulação, indicação de circuito sem nenhuma ponderação. De onde que vem isso? P4. O que é P4? Não sabe, né? Então, aqui falta didática, ou seja, falta clareza no projeto, né? E aqui é diferente, aqui eu consigo enxergar cada tubulação, tubulações que estão no piso, fiações, organização, indicação, padronização. Olha a diferença desse trecho desse projeto para esse. E aqui eu peguei um trecho bem menor, estava pior isso aqui. Tá? Então, didático, o seu projeto tem que ser o mais organizado e o mais claro possível, o mais padronizado possível. Tá certo? Muito importante. E o outro pilar é compatibilização com os outros projetos. Que nem eu falei para vocês, o seu projeto elétrico ele tem que estar compatibilizado com o projeto de arquitetura, ou seja, o projeto elétrico que você for lançar os pontos, tá? Que você for lançar os pontos, ele tem que ser um projeto elétrico atualizado com a última arquitetura. Porque imagina se lança um ponto, uma tomada em série L no pilar. Só que na arquitetura nova que veio, atualizada com a estrutural, não tinha aquele pilar. Mas foi eliminado o pilar. E aí? Você tem que pegar, mudar seu projeto. Então, toda vez que você for trabalhar com um projeto elétrico do zero, pede para ter a última revisão da arquitetura compatibilizada com os complementares. Ah, Márcio, mas é muito difícil, não é sempre assim, é desorganizado. Eu sei como acontece, eu estou no mercado. Mas você, como projetista, vai pedir isso, porque você vai falar depois. Não vai dizer que eu não avisei. Preciso para manter atualizado, não ter retrabalho. A gente tem que se impor também, tem que falar. Projeto hidrossanitário, da mesma forma. Qual é a potência das bombas das piscinas e as bombas de recalque? Não é o projetista elétrico que vai prever isso. Eu vou prever o dimensionamento. Eu vou prever o dimensionamento através da fiação para o funcionamento. Não vou prever qual vai ser a potência. Isso é função de quem vai trabalhar lá com a tubulação, a altura e tudo mais. Né? Preciso dessa informação. Projeto estrutural. Será que a minha fundação e a quantidade de pilares é suficiente para se trabalhar com o SPDA ou para utilizar o aterramento da edificação na estrutura? Tem que ver na estrutural. Projeto de proteção e combate a incêndio. Qual a potência das bombas de incêndio? Vai ter redundância dessas bombas? Qual vai ser essa potência? Preciso prever dimensionamento. Então, compatibilização é muito importante também. Esses são os 4 pilares de um projeto elétrico profissional. Percepção de realidade, redundância de informações, organização de projeto e compatibilização com outros projetos. Faça isso, o seu projeto elétrico vai ser profissional, tá? Vai ter didática, redundância, qualidade. E aí, você pode ter certeza que você não decresce. Porque se você aplicar o método da corrente do sucesso
com a base de um projeto elétrico profissional, aplicando GPS, fechamento de propostas, prospecção ativa e pós-venda, não tem como você não ganhar mais de 10 mil reais por mês com isso. Agora, se você não fizer um projeto elétrico profissional, fizer um projeto elétrico de qualquer jeito, aplicando corrente do sucesso, de nada adianta. Agora, sem os dois, aí piorou. Sem um profissional e sem a corrente do sucesso, já era. Você precisa dos dois, entenda isso. Coloca isso agora nas suas anotações. Eu preciso ser um projetista profissional que aplica a corrente do sucesso. Aí sim, você vai mandar uma mensagem no direct do Instagram. Moacir, estou ganhando mais de 10 mil por mês com projetos elétricos, estou arrebentando. E é isso que eu quero ver. Se você não me segue no Instagram, me segue aqui agora, tá? Deixa eu ver onde que tá meu Instagram, cara. Aqui, ó. Me segue no Instagram. Agora, se você não me segue, @fan.engenharia e projetos. Posto conteúdo de projetos elétricos lá todo dia. Tô nos stories lá todo dia. Tô também no direct do Instagram todo dia. Só que acontece o seguinte, eu não respondo na hora. Demora um pouco, porque é muita gente mandando mensagem para mim lá. Combinado? Tamo junto, esteja comigo toda segunda-feira às 20 horas. Você que tá vendo aqui, tá ao vivo e mandou suas perguntas e eu respondi você. Show de bola, tamo junto, vamos para cima. Você que está vendo gravado, que depois dessa live, né, da estreia, você que está vendo gravado, pode deixar sua dúvida aqui também na descrição. Lembrando que essa live fica por uma semana no ar. Combinado? Essa live não vai ter material. Não vou mandar nada no grupo de avisos. Eu quero que você anote, revise, faça, porque aí você aprende. Vamos parar de receber as coisas de mão beijada e vamos para cima. Porque quem faz realmente tem resultado. Combinado? Tamo junto, um grande abraço para vocês e até a próxima.